disponível. Vai que você fala na aula e já fica lá o seu registro, que coisa chique, né, não? Tá certo? Então, vamos lá, gente. Começando a aula de hoje. Agora à tarde nós temos leite e eu voltei aí 2 slides só para a gente dar uma relembrada sobre esse tema, né? Sobre a Instrução Normativa de número 51 de 2002, que ela diz o que é leite, né? Um produto de origem de uma ordenha completa e que seja ininterrupta, em condição de higiene, essa vaca tem que ser saudável, ela tem que ser sadia, estar sã, né? Bem alimentada e descansada. O que é que diz de vacas sadias? A gente vai lá na frente conhecer algumas infecções que acontecem no teto da vaca, que acontece no úbere, certo? Esse úbere, né, onde é ordenhado, pode acontecer de infecção por causa de micro-organismo, e essa vaca, estando com esse úbere contaminado, ela não pode entrar no processo de ordenha. Por isso que na legislação diz vacas sadias. Ela tem que estar totalmente saudável, né? E aí a gente viu também, a gente falou, que quando a gente se refere ao termo leite, está falando de produtos de origem de vaca. Se for leite de outra mamífera, precisa na rotulagem, precisa nas embalagens, precisa onde seja lá que for, numa propaganda, no marketing, em qualquer local, precisa identificar que tipo de leite é esse, né? Então, a gente tem exemplos aí, né, que depois do leite da vaca, o outro mais comum é o leite de búfala, mas também pode ter leite de ovelha, né? Pode ter leite de jumenta, a gente vai ver sobre isso, tá certo? Hoje tem inclusive eu vi aqui numa reportagem de um deputado federal querendo lançar o dia do jumento, né? O dia de homenagem ao jumento. Isso é sério, viu, gente? Não estou brincando. Ah, isso é sério. Mas existe esse tipo de coisa. Então, esse material ele está marcado, significa que provavelmente pode estar numa prova, tá certo? E aí nós vimos, né, depois algumas definições sobre os aspectos, algumas definições de leite sobre um aspecto específico, né? Sobre o aspecto proteico, sobre o aspecto físico-químico, que fala das características, do olhômetro que você olha e percebe, do sabor, né? E sobre os aspectos biológicos, quando esse alimento está se referindo, né, a um alimento que é exclusivamente para o bezerrinho. Pode falar, Cleonardo. Eu vi aqui que você deu uma levantada na mão ou foi... É porque, assim, eu não vou poder participar um pouco da aula por conta que eu vou fazer a minha reservista, entendeu? Vai fazer... A minha reservista. Ah, tá, sim, tá ok. Tudo bem. Aí você não vai ficar muito tempo ou você já vai sair? Eu já vou sair. Tá certo, tudo bem. Tá aceita a sua justificativa. Então, vamos dar prosseguimento. A gente falou sobre esses aspectos, eu não vou mais detalhar, que eu detalhei na aula passada, né? E aí a gente parou aqui, onde a gente foi falar sobre as características do leite, até que eu disse para vocês que nós poderíamos considerar o leite um alimento nobre, certo? Nobre porque ele é rico em nutrientes. Quando a gente se refere a um alimento nobre, é porque ele é um alimento que tem bastantes nutrientes como carboidrato, gordura, proteína, vitaminas, que são essenciais para nós, seres humanos, sobrevivermos. Tá bom? E sobre a composição do leite, a gente vai começar a conhecer o que é que tem dentro do leite. Veja no slide aí essa parte azulzinha, o número 1. O que está dizendo aí? Está em inglês, mas dá para entender, tá certo? Está dizendo a quantidade de água presente no leite. Isso é muito fácil de perceber, né? Basta a gente pegar um copinho de leite e perceber que é um líquido, né? É um líquido viscoso, mas é um líquido que é um produto que tem bastante líquido. Se é muito líquido, então significa que na sua composição tem muita
água. E a gente pode perceber isso, né, olhando a composição, certo? A gente observa aí, bom, muito top esse negócio do dia do jumento, né? Aí a gente só precisa decorar o dia do jumento para ofender alguém, né? Eu acho que você nasceu nesse dia. Aí tá chamando a pessoa de jumento, né? Mariano. Aí vamos dar prosseguimento aqui, certo? Então vamos lá. Qual a composição do leite? A maior quantidade é de água. Pode variar, viu, gente? Mas aproximadamente a gente sempre vai usar esse termo, tá certo? Quando a gente se refere a percentuais de alimentos, porque a gente sabe que, devido a vários fatores, diversos fatores, essa quantidade de nutrientes dentro de um alimento pode variar. E a gente vai ver isso aí, certo? Então, a gente pode perceber que a quantidade maior de um nutriente que tem presente no leite é a água, né? Que gira em torno de 85%. Vamos botar aí 85%. Pode ser menos? Pode. Pode chegar a 82%. Pode ser mais? Pode. Pode chegar a 90%, 92%. Tem um leite, um tipo de leite aí que nós vamos ver, ele tem uma quantidade exagerada de nutrientes. Por que a gente... de nutriente não, de água, perdoa. Por que a gente não faz uso dele para beber no dia a dia? Por esse motivo. Como ele tem água demais, se ele tem água demais, então ele vai ter outros nutrientes de menos, né? Então, para que estar tomando um leite desse, a gente pode tomar um copo d'água, não é isso? Então, esse é algum dos motivos que alguns alimentos não são tão visíveis comercialmente, certo? Então, a gente tem aí outros compostos que são gordura, né? Nós temos uma quantidade de gordura que gira em torno de 4%, 4,5%. Lembrando que aquele leite que a gente compra na casa da gente, da caixinha, ele tem somente 3%, né? A sua variação, a sua quantidade de gordura, em torno de 3%. É o que afirma a legislação. E esse nome desse leite, ele passa a levar o nome de leite integral. Né? Um leite que tem 3% de gordura é considerado um leite integral. Se vocês tiverem curiosidade, vão numa gôndola de supermercado, né, numa prateleira, e vocês vão observar lá o leite desnatado, o leite semidesnatado e o leite integral. Essa nomenclatura, né, essa classificação está relacionada à quantidade de gordura, né? Porque, afinal de contas, a nata nada mais é do que a concentração de gordura do leite. Então, se você está chamando o leite de desnatado, significa que ele não tem nata, ele não tem gordura. Semidesnatado está dizendo que esse leite tem só um percentual X de gordura. E qual é esse percentual? A gente vai aprender, isso por sinal é até questão de prova, certo? Então, a gente tem aí outros produtos, a gente tem aí lactose, né, que é o açúcar presente no leite, né? Esse açúcar, ele é chamado de um disacarídeo, né? Normalmente, o termo desse açúcar pode ser chamado de carboidrato, como pode ser chamado de um sacarídeo. São sinônimos, carboidrato e sacarídeo. E aí a gente usa um termo anteriormente para definir qual é esse tipo de sacarídeo, né? Se ele tiver uma única molécula, ele é chamado de monossacarídeo. Se ele tiver duas moléculas, ele é chamado de disacarídeo. E assim sucessivamente, né? Se ele é uma molécula muito grande, ele é chamado de polissacarídeo, ok? E aí a gente tem também a quantidade de a proteína mais importante, tá? Que é a proteína chamada de caseína. A gente vai falar muito dessa proteína, né? Então, para quem faz atividade física e procura aí proteína, porque proteína é um nutriente que regenera células. Então, para você que está querendo ganhar peso,
o uso dessa proteína, você pode encontrá-la no leite, né? Então, a gente tem também aí o whey protein, né? Tá vendo aí o whey protein, que é a proteína do soro, bem presente no leite. A gente tem compostos não nitrogenados, né? Tem a presença de alguns minerais. A gente vai ver que não é tanto, mas tem alguns minerais. O principal dele, o cálcio. Lembra? Todo mundo que tem problema de osteoporose é uma doença de deficiência de cálcio. E é uma doença onde afeta muito os ossos da pessoa. A pessoa que tem esse tipo de doença tem uma predisposição a quebrar muito a perna, quebrar muito o braço. E isso acontece, olha que chato, muito nas mulheres, principalmente depois da fase de que cessou o período de menstruação, né? Que chega na menopausa. Então, essa quantidade de cálcio tende a cair, fragilizando os ossos, né, feminino. Acontece só em mulheres? Não, em homem também, né? Mas ocorre mais com as mulheres, com pessoas do sexo feminino, certo? Então, ou seja, você fazer o uso do leite vai aumentar a sua quantidade de mineral chamado de cálcio. E isso pode melhorar o seu problema de osteoporose, tá? Então, nós vamos encontrar também algumas vitaminas aí nesse leite, a gente vai ver algumas dessas vitaminas, tá certo? Então, vimos ali um slide, né, uma lâmina que estava explicando quais eram os nutrientes. Agora a gente vai falar de um a um, tá certo? Como eu já disse, é um percentual. Esse percentual, ele pode variar, tá certo? Ele pode variar. Então, a gente dá uma média aí, para que você entenda mais ou menos. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai citar, a gente vai falar do maior, do mar maior, o mar menor. Existe essa frase? Não, viu? Só para vocês prestarem atenção. Então, a gente vai falar do mar maior, que é a água, que tem maior quantidade, e vamos chegar até as vitaminas e sais minerais, né? A água, principal componente do leite. Não é o principal nutriente, apesar da gente considerar a água o solvente universal, alguns chamam de nutriente, mas vamos dizer que é o principal componente do leite. Pode chegar, a gente falou no slide anterior, quanto? 85. Eu falei 85, né? No slide, eu vou voltar para vocês, ó. Ele já mostrava quanto? Ó, 86,6. O número 1 aí, ó. 86,6. E aqui nós já temos uma variação de 87%. Então, vamos considerar aí 85%. Sempre a mais, tá? Então, uma quantidade grande de leite, ou de água, né? Muita. E o restante? Para chegar a 100% na composição, se eu tenho 85% ou tenho 87% de água, o restante é o quê? São chamados sólidos solúveis, né? É o que sobra do leite. Então, lembra aquele leite em pó que a gente compra no supermercado? Por que é que ele é mais caro do que o leite líquido? Porque ele tem essa quantidade sólida. É retirada essa ruma de água. Né? Para ele se tornar aquele pozinho, o processo é esse. Bota num equipamento, esse equipamento faz evaporar essa água, né? E aí vai sobrando só esses sólidos, esses pozinhos. E o que é que tem dentro desse pozinho? Tudo fora água. Né? Todos aqueles nutrientes que a gente falou no slide anterior estão dentro desses sólidos. Então, quando você compra o leite em pó, você está retirando só a água, tá? Todos os outros componentes, eles estão presentes ali, tá certo? Então, essa água, você vai ver como esse termo que eu vou utilizar agora, ele é utilizado para todos os nutrientes. Essa água, ela varia o seu percentual, tá? Não, o leite em pó não é mais saudável, ele é tão saudável. Qual é a grande diferença? É que você está consumindo uma quantidade maior de nutrientes, tá certo? Mas isso pode ser muito perigoso para quem está fazendo dieta,
né? Leite em pó é bom com o quê, né? Botar ali um cocozinho ralado, umas colherinhas de açúcar é bom, né? Já experimentaram? Leite em pó é bom botando muito no café, aí fica ali sobrando um bocado. Então, esse leite em pó, ele só tem esses nutrientes. Posso dizer que é mais saudável? Não, ele é mais rico. Saudável depende do ponto de vista. Se você quiser fazer uma dieta, leite em pó é um problema sério, né? Porque tem muito nutriente. Então, sua dieta para emagrecer vai dar tilt, né? Vai dar um erro aí muito grande, certo? Já arrumei uma desculpa para comer leite, né? Para comer leite, tá. Literalmente dá para comer leite, né? Para dizer que ele é mais forte, né? Mas nada mais é. Lembrando, ó, lembrem que todo mundo diz que a gente, para ter uma vida saudável, a gente precisa pelo menos tomar 2 litros de água. E esse 2 litros de água não precisa necessariamente ser os 2 litros de água. Pode ser a água presente no café, pode ser a água presente no leite. Então, por isso que é saudável tomar o leite em caixa, né? O leite líquido. Porque além desses nutrientes que você já toma, você também está utilizando o componente água no seu organismo, né? Voltando aqui ao nosso slide. Então, essa variação, vejam bem, se tem variação, vai estar em todos os nutrientes. Todos os nutrientes variam muito o seu percentual dependendo de alguns fatores, né? A gente está observando aí, de acordo com a raça do gado, essa variação de água pode ser para mais ou para menos. Tudo bem? Então, dependendo do tempo que essa vaca esteja no período de lactação, né, o período de amamentação, então pode ser mais água ou menos água, né? O que é isso? Veja bem, quando um leite é muito gorduroso, se ele tem muita gordura, significa que uma coisa tem a menos. E essa coisa pode ser o quê? Normalmente a água. Quando qualquer outro nutriente está acima da sua variação, né? Acima do seu percentual normal, então significa que houve uma redução da quantidade de água. Então, digamos que eu tenha uma raça de um gado, de uma vaca, que, por exemplo, como a holandesa, né, que dá uma quantidade X de gordura. Então, se a vaca, por exemplo, australiana, ela der mais gordura, significa que essa vaca tem menos água. Então, o nutriente que varia aí, o componente que varia aí, é sempre a água, certo? Então, como a gente vai ver em vários slides com relação à composição do leite, todos esses nutrientes, esses componentes, eles variam de acordo com algum fator, tá ok? Então, vamos lá, vamos adiante. Aqui deve ter muito slide estrelado, viu? Então, deve ter muito material para a prova, tá certo? Então, vamos lá. O leite como alimento, né? Nele encontra-se dispersos esses componentes sólidos. A gente viu no slide anterior. No slide anterior, a gente viu que em torno de 13%, vamos levar ali os 87% para vocês não ficarem atordoados, em torno de 13% são os componentes sólidos. Então, se eu tirei a água, certo? Ficaram 13%. 13% de quê? 13% de carboidrato, proteína, vitamina, lipídios, sais minerais. Então, muitos componentes presentes. Por isso, o termo alimento nobre. É isso? Então, dentro desse leite, tem essa água livre. Essa água livre, ela é um problema seríssimo, né? O leite é considerado um alimento altamente perecível pela quantidade de água, né, livre que tem lá. E essa quantidade de água, ela é ótima para quem? Ao desenvolvimento de micro-organismos, né? Então, essa água é muito presente. E um outro fato interessante é que na produção do leite dentro da vaca, há uma necessidade
fenomenal, uma necessidade gigantesca de água para esse animal. Então, a produção do leite ela é afetada pelo suprimento de água. Essa vaca, ela precisa ter muito acesso à água para que ela possa ter uma produção elevada, uma altíssima produção do leite. Então, um dos componentes da vaca dá muito leite é água. Então, vocês, né, precisam ter uma ideia de que essa vaca ela precisa ser muito bem tratada para ela dar uma produção muito legal. A gente vai ver aqui que ela precisa estar descansada, que ela não pode estar estressada. A vaca é abusada, né? Ou você me trata bem, ela diz para o produtor, ou então eu não dou o que você tanto quer, que é a produção alta de leite. Então, realmente, ela sabe, né, usufruir. Tem um termozinho que é esconder o leite. Alguém que já esteve, né, assim, no meio de vacaria, que ou familiar tenha aí, faça ordenha, né, manual, ou tenha uma ordenha mecânica, tenha uma fábrica, uma vacaria, vai conhecer esse termo, né? Esconder o leite. O que é esconder o leite? É quando a vaca fica estressada, né? Aí ela para de produzir o leite, para de liberar leite. Então, aí usa-se o termo esconder o leite, certo? E aí a gente vai ver que, por exemplo, dentro do peto da vaca, né, daquele úbere, ela tem duas bolsas, uma bolsa pequenininha embaixo e uma bolsa grande. E essas bolsas, elas ficam cheias de leite. A gente vai entender isso bem direitinho, né, para que vocês entendam como é feita a transformação em leite, tá bom? Dá uma olhada nessa tabela, né? Água, tá bom? Olha a quantidade de água. Então, eu vou mostrar só a quantidade de água, para vocês não perderem o foco, certo? Vamos lá. Eu tinha dito para vocês que a quantidade de água pode girar em torno de 87, 85. Aí você dá uma olhada aí, a quantidade de água em leite de cada espécie. Ou seja, o leite materno da mulher tem aproximadamente 88% de água. Significa que a cada 100 ml, 88 ml é água, o resto é nutriente. Então, um leite materno, aquele leite que a mamãezinha dá de mamar para o bebezinho, 88% é água. Então, é por isso que se diz, nos primeiros meses do bebê, nos 6 primeiros meses do bebê, nem água a necessidade de dar para o bebê, a não ser o único e exclusivamente o leite materno. Por quê? A gente acabou de ver, ó, é uma quantidade muito alta de água, então ele não precisa tomar água, né? E os nutrientes necessários estão em torno ali de 12%. Se é 88% de água, para chegar a 100%, falta quanto? Falta 12%. Então é assim que a gente faz essa continha, certo? Aí a gente tem outros exemplos aí, né? Olha lá o exemplo da jumenta. Olha a quantidade de água que tem no leite de jumenta, né? 90%. Então, de cada 1 litro de leite de jumenta, 90% é água. O restante é nutriente. Então, não é viável. Você vai ver que não é viável produzir o leite de jumenta porque é um leite pobre em nutrientes. A gente vai ver outros tipos de nutrientes para ver como é sempre muito baixo, certo? Então, para você ver aí, a gente tem alguns exemplos, né, da mulher. Esse gráficozinho eu vou estar mostrando sempre a vocês, para que vocês tenham uma ideia da quantidade desse componente, né, dentro do leite, certo? Aí, qual é que a gente pode dizer aí, deem uma olhada para mim, qual que a gente pode dizer aí que é o leite mais rico em nutriente? Alguém consegue ver? Hã? Ovelha. Ovelha tem quanto? 80%. 80,41%. Exatamente. Então, ou seja, o leite de ovelha é um leite riquíssimo em nutrientes. Por que é que não se... Ora, se é tão rico em nutrientes,
Por que é que não se produz tanto leite de ovelha? Porque a demanda, né, a procura pelo mercado não é tão grande, né? Ô, mas é. Oi? Então, quanto menos água tiver, mais nutrientes o leite vai ter. Exatamente. Essa proporção é inversa, tá certo? Quanto mais água, menos nutriente. Subiu a quantidade de nutrientes, tem que descer o quê? Quantidade de água, certo? Então, isso é inversamente proporcional. A gente pode ver aí que o leite de búfala, né, também é um leite muito rico em nutrientes. E nós já temos, inclusive, na região, indústrias que trabalham com esse leite de búfala, né? Inclusive, alguns alunos, alguns de vocês, pelo menos 3 ou 4, vai estagiar nessa empresa, que é a empresa Queijaria Laguna. Né? Eles produzem produtos à base, ele produz derivados à base do leite de búfala. O que é que eu tenho que dizer leite de búfala? Lembra o slide lá anterior? Se não for de vaca, tem que definir de quem é, qual é a espécie, né? Então, se você for comprar um requeijão, dessa fêmea que nós estamos citando, lá vai estar requeijão de búfala, certo? Porque não é derivado do leite, que o leite leva-se somente à vaca, tá bom? Então, esse dado, ele é inversamente proporcional. Muito bom comentário esse aí, certo? Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. A gente já viu aí que essa tabelinha, ela vai acompanhar a proporção que a gente vai falando de todos os nutrientes. Bom, vamos agora falar sobre gordura, que é um outro nutriente muito importante para a produção de leite, né? Então, vamos lá. É o componente que possui... O que é que está dizendo a frase? Presta atenção, ó. Componente que possui maior variabilidade. Lembra que eu tinha dito que todos esses nutrientes variam o seu percentual, mas o que mais varia é a gordura, né? São muitos os fatores, né? Essa informação, inclusive, está na apostila de vocês, né? Muitos são os fatores que fazem com que essa gordura varie, né? Seja para mais ou para menos. E aí, lembrou, subiu um nutriente, diminuiu a quantidade de água. Sempre água. É a água que é variável quando os outros nutrientes mudam o seu percentual. Para entender? Então, vamos lá. O que é que pode mudar a quantidade de gordura? A alimentação. Então, se eu der alimentação X, esse animal ele pode ter um percentual de gordura. Se eu der alimentação Y, esse animal pode ter outra quantidade de gordura, né? E assim também são outras variações. O período de lactação, né? O período de amamentação, de lactação não, o período de gestação, né? O clima, onde essa vaca se encontra naquele dia, né? Naquela época. Vacas, por exemplo, da região sul, ela tem uma probabilidade de ter mais gorduras do que da vaca da região nordeste, né? Porque o clima é quente, esse clima quente dificulta o acúmulo de gordura. Olha que interessante, né? Então, essa variação da gordura, ela é a maior, a mais presente, tá bom? A presença de gordura é um fato importantíssimo para determinar a palatabilidade. Palatabilidade do alimento. O que é isso? Sabor, o paladar. Então, cortando a fala, ainda continua, Duda? Dá um alô. Deve ser a internet, professora. Hã? Deve ser a internet, porque aqui tá normal. Tá legal, né? Ok. Mas pode falar um pouquinho mais devagar, por favor. Certo. Obrigado. Okay. Tudo bem, é porque é muito material. Mas eu vou dar um espaçamento. Então, vamos lá. São fatores que causam variação da gordura. Quais são esses fatores? Aí tem alguns exemplificados e tem reticências.
Significa que muito mais fatores pode fazer com que haja variação da gordura, né? O alimento, a raça, certa quantidade de água que esse animal bebe, a variação climática, o descanso desse animal, tá? E essa gordura, ela é determinante para dar sabor, para dar o flavor, sabor e aroma ao alimento. Não é só do leite, não, tá? Na maioria dos alimentos, quando esse alimento é muito gostoso, pode ir atrás que ele está infestado de gordura. E muitas das vezes são gorduras trans, né? Então, esse pacote de biscoito que a gente adora ali, recheado, pode ir atrás que ele está com muita gordura. Porque a gordura é o principal nutriente responsável pelo sabor. É só lembrar de uma picanha bem saborosa, né? Então, de uma carne como, por exemplo, cupim. Cupim é uma carne entremeada de gordura. Que, por sinal, é muito bom para churrasquinho. Né? Dando prosseguimento aqui sobre gordura. Ok? Como é que se chama essa gordura? Né? Como é que se... Ainda não recebeu o quê? A apostila Bárbara? A gente ainda não recebeu a apostila? Eu mandei ela em PDF, tá certo? Ela está em PDF, ok? Então, no momento, é só em PDF, né? Aí dá para abrir lá e para você ver esse material. Então, vamos lá. Essa gordura, a gente sabe que toda gordura é chamada de lipídios ou glicerídeos, tá certo? Normalmente, esses lipídios presentes, né, esses lipídios presentes dentro do leite, ou seja, essas gorduras presentes dentro do leite, são algumas. Quais são? A maioria são os triglicerídeos. Glicerídeo está referendo, é uma molécula de gordura. Triglicerídeo, então, está dizendo que são 3 moléculas de gorduras juntinhas. Né? São essas, né, 98% do que tem de gordura dentro do leite são triglicerídeos, que são os responsáveis pelo aroma de rancificação. O que é rancificação? É aquele cheiro azedo, aquele cheiro de ranço, que às vezes aparece no finalzinho da manteiga, às vezes aparece no finalzinho do leite. Então, quando tiver esse sabor ruim, é porque o problema está na gordura, tá certo? Existe outros tipos de gordura no leite? Sim, existe. Os ácidos graxos livres, né? Os fosfolipídios. Fosfolipídio está dizendo, né? Lipídios de fósforo, certo? Existe também a gordura chamada de colesterol, certo? Então, esse é outro componente importante no leite, né? E aí a gente vai agora dar uma olhada só na gordura. Vou apagar os outros para que a gente possa dar uma olhada. Vamos lá. Como a gente falou no slide anterior, a fração mais variável do leite. Então, a gordura é o que mais varia no leite, tá certo? E aí nós vamos dar uma olhada agora no gráfico e ver a quantidade de gorduras presentes no leite materno. Olha como ele é um leite gordo. 4,5, né? Um leite muito gordo. Olha a quantidade de leite da jumenta, ou a quantidade de leite não, né? A quantidade de gordura da jumenta, né? 1,55. Essa gordura, gente, desses animais, dessas fêmeas, normalmente elas são separadas para fazer outros produtos. Que produtos são esses? Creme de nata, creme de leite, requeijão não, desculpa, manteiga, certo? Então, normalmente, eles são originados da gordura. Qual animal, essa lista, seria a melhor para a gente produzir manteiga? Alguém pode dizer aí, dando uma olhada? A búfala. Isso, exatamente.
A búfala é um animal, né? É uma fêmea que tem muita gordura. Então, se eu tenho uma indústria e quero fabricar muita manteiga, eu ia trabalhar com que animal? Com a búfala. Isso. Então, isso é um dado importantíssimo para uma indústria que quer trabalhar com derivados do leite, certo? Então, a gente vê aí que a quantidade da vaca, quanto? 3,8. Professora, mas a caixinha de leite que a gente compra, lá diz que é quanto? Diz que é 3. E é 3. A legislação brasileira diz que o leite, para ser chamado de leite integral, ele tem que ter, no máximo, no mínimo, desculpa, 3%. Né? Por que as indústrias não botam mais? Ora, porque gordura é um nutriente importantíssimo para fazer outros produtos. Por que eu vou botar mais gordura no leite se a legislação manda eu botar só 3%? Eu vou botar só 3%. O restante eu separo para fazer outro tipo de alimento. Tá certo? Então, para você ver, até entre duas vacas, né, da mesma espécie, do mesmo ano, essa gordura pode variar de uma vaca para outra. Então, como é que faz isso, né? Como é que eu padronizo, professor? Como é que eu sei? Quando a gente for conhecer esse processamento, vocês vão entender. Mas eu vou falar um pouco, né? Então, junta essa ruma de leite da vaca A, vaca B, vaca C, junta o leite tudinho, faz uma leitura da gordura. E aí depois passa por um processo chamado de padronização. Né? Ou seja, se eu tenho muita gordura no leite, o que é que eu vou fazer? Ou eu retiro essa quantidade de gordura a mais para um processo de centrifugação, ou eu acrescento mais leite com um teor de gordura mais baixo. E aí eu consigo a padronização. Certo? Então, a gente viu que em torno de 98% dessa gordura presente no leite, né, é um tipo de molécula chamada de triglicerídeos, tá certo? Então, observem, lembrem disso, fixem isso. A gordura é o componente mais variável do leite, certo? E essa gordura, e ela causa um problema seríssimo, né? É a principal causa de mudança química no leite, afetando diretamente a vida útil do produto lácteo, né? São vários os fatores que podem impedir ou diminuir a oxidação. Então, essa gordura é responsável por um processo chamado de oxidação do leite, né? Que aí pode levar esse leite a ficar mais ácido, pode levar esse leite a ficar com um processo de rancificação, tá? Então, normalmente é a gordura responsável por isso, né? Essas gorduras, elas são pouco sensíveis ao tratamento térmico, né? Para detectar a degradação dos glicerídeos, lembra que é triglicerídeos. Então, 3 moléculas de glicerídeos, né? É necessário uma temperatura de aproximadamente 100 graus, acima de 100 graus, né? Então, ou seja, o grande problema da gordura é que se esse leite ele não tiver um correto armazenamento, ele pode causar inúmeros problemas no leite, né? Inclusive o processo de oxidação, certo? E aí pode ocorrer formação de alguns produtos, né? Ó, lá embaixo está escrevendo, ó, a formação de lactonas e metilactonas. São alguns compostos que alteram o sabor do leite, né? Então aí mostrando um gráfico que produtos que passam por tratamento térmico tendem a diminuir essa produção, certo? Então, um leite muito cozido, ele pode realmente ter problema, porque ele pode gerar algum desses componentes aí, lactonas e metilactonas, que são espécies de álcools, né? Uma espécie de álcool, pode, né,
trazer problemas para esse leite. Ok? Então, agora a gente vai às proteínas. Ok? Vamos lá. Proteína, quantidade de proteína no leite, de 3 a 4%. Ela também varia com a raça do animal, certo? Então, ela normalmente são 2 tipos de proteína importantes. Quais são essas proteínas? É a caseína e a proteína do soro. Quando a gente for ao laboratório fazer o queijo, a gente vai ver a presença muito visível dessas 2 proteínas, né? A caseína é a proteína que vai se aglomerar, que vai se juntar, vai expelir toda a água das moléculas e vai se transformar em queijo, vai ficar emborrachada e transformar-se em queijo. E aquele monte de água que tem ali vai estar presente a água que a gente viu, em torno de 85% a 87%, e também vai ter o restante das proteínas, que são as proteínas do soro, certo? E aí, vamos olhar. A gente está vendo aqui que no leite comum, a quantidade de proteínas gira em 3 a 4%, né? A gente vai olhar aqui qual o animal que tem maior quantidade de proteína. E a gente vai de novo, né, a ovelha. A gente viu que a ovelha era um que tinha um dos maiores quantidades de nutrientes, porque afinal de contas só tinha 80% de leite. Então, muito de proteína está em qual leite? No leite da ovelha. Então, pessoas que têm interesse em fazer atividade física, musculação, ganhar massa muscular, essas pessoas têm que fazer o uso de proteína. Então, se quisesse fazer o uso de proteína natural, não quisesse comprar nenhum suplemento alimentar, então bastava fazer o quê? Tomar muito leite de ovelha. Ia servir tomar leite de jumenta? E assim, tem proteína? Tem. Mas ia ter que tomar durante o dia uns 40 litros de leite de jumenta para poder adquirir tanta proteína, tá certo? E aí a gente vê o percentual de proteína da vaca, né, que é o que a gente mais leva em consideração, porque a gente está sempre falando em leite, né? Somente de leite. Mas aí a gente tem os outros exemplos. Agora, veja um dado importante, gente. Um dado muito próximo de proteína da jumenta é o leite materno. Então, o leite materno, ele não é tão rico em proteína, certo? Então, normalmente, ele tem um índice muito baixo de proteína. E lembrando, as principais proteínas, olha aí a estrelinha, são 2, caseína e proteína do leite. A caseína, ela tem em torno de 80%. Então, vamos lá. Se o leite de búfala tem 4% de proteína, eu estou dizendo que a caseína é 80% disso, 8 vezes 4 são 32. Então, 3,2% é o quê? Do leite de búfala é caseína. O restante é proteína do soro, certo? Então, veja bem, já falamos do componente água, já falamos do componente gordura, já falamos do componente proteína. Vai juntando tudo, somando tudo, que você vai ver que vai dar 100%, aproximadamente 100%. Porque esses percentuais, eles variam de um para outro, certo? Vamos aqui. Então, lembrando, proteína, né? A gente viu de 3 a 4%. Interesse crescente do ponto de vista econômico e nutricional. Já tinha dito isso para você. Então, as pessoas procuram muito compostos proteicos à base de leite, né? Vamos lá. Aquela camada que aparece em cima do leite, aquilo é gordura? É gordura. Aquela nata é gordura, né? Então, toda vez quando a gente ferve o leite e aparece aquela camada, certo? Aquilo realmente, a nata é a gordura do leite. Se você tirar aquela gordura e ferver novamente, vai aparecer mais nata, tá? A gente viu aí que é a chamada desnaturação. Esquentou muito a gordura, ela tende a
se aglomerar. Então, aí você tirou, e ferveu, e tirou direito. E tirou de novo essa nata, e ferveu, e tirou de novo essa nata. Significa que você está fazendo o quê? Aquele processo para tomar leite desnatado, certo? Então, normalmente, aquela camada em cima, a nata, aquilo é a gordura, são lipídios, tá certo? Olha, não, a Bárbara está perguntando, professora, mas isso sempre vai depender da alimentação? Não. A gente viu que são vários fatores que faz com que essa quantidade de proteína oscile, para mais ou para menos, né? Pode ser a alimentação, pode ser a espécie. Eu até falei, de exemplo, de variação climática, ou seja, o clima pode depender da quantidade de gordura presente no leite ou não, certo? Então, isso é variável, tá bom? É variável de acordo com alguns fatores, né? O Eric está perguntando, leite de ovelha deve ser caro. Ele é inviável comercialmente, né? Não se tem porquê. Veja bem, vocês vão ver lá na frente que uma vaca, dentro de um teto daquele, né, são 4 compartimentos, né, que a vaca tem, 4 compartimentos separados, 4 quartinhos ali. Cada quartinho daquele produz muito leite. Então, é inviável ordenhando ovelha, porque ela tem uma bolsa, né, tem um teto muito pequenininho, até tem algumas que tem maior, mas não é uma quantidade em que dê conta da demanda. Então, normalmente, ele é um leite realmente mais caro, porque ele é mais difícil, né, de ser produzido, né? Certo? Sim, esses leites de ovelha, Eric, normalmente, eles são utilizados para produtos artesanais, para produtos exóticos, né? Um queijo de ovelha, tá certo? Para você ter uma ideia, se 10 litros de leite faz 1 quilo de queijo, quantos litros de leite essa pobre dessa ovelha vai ter que dar para poder produzir 1 quilo de queijo de ovelha? É possível? Sim, é possível, sim. Tá bom? Então, é possível, sim. Ok? Então, essa proteína é muito visada nutricionalmente porque é um produto que realmente as pessoas que querem massa muscular procuram muito proteína. Se você chegar numa academia, o cara lá da academia vai logo dizer assim, tu tem que tomar umas proteínas, não sei o quê. Aí ele diz assim, toma whey protein, compra whey protein. Aí vai lá dar uma facada em você, é caríssimo, né? Ora, é só tu tomar aquela aguinha feita do queijo, né? A água que sobrou do queijo, tu toma todinha. Só que vai sobrar muito. Vai sobrar muito. Mas ali tá cheio de proteína do soro. Proteína pura, certo? Proteína pura. Essas proteínas, normalmente, quando a gente chama uma molécula menorzinha de proteína, né, ela é chamada de aminoácido. Né? Existem 20 aminoácidos especiais. Então, é aquela letrinha AA que a gente vê sempre a professora falando na química, o professor, de aminoácidos. Então, junto o aminoácido com outro aminoácido, com outro aminoácido, transforma uma molécula de proteína, tá certo? E o leite, ele é rico, né? Ele é muito rico em muitos desses aminoácidos essenciais, né? A gente tem aí algumas quantidades desses aminoácidos, né? A leucina, a lisina, metionina, valina. Se observarem, muitos deles terminam em ina. Então, a maioria dos aminoácidos termina em ina. Não é regra 100%. Porque a gente já viu aí um aminoácido chamado de triptofano. Então, ele não termina em ina, certo? Mas muitos dos aminoácidos importantes para o ser humano, né, eles são encontrados no leite. Então, por isso que esse alimento rico em proteína é tão importante para a nossa
do nosso organismo, certo? Então, vamos lá, ó. O que eu tinha dito para vocês. As proteínas mais encontradas são a caseína e a proteína do soro. A caseína, em torno de 80%, é a proteína responsável pela coagulação do queijo ou do leite para transformar em queijo, mas também nós temos a proteína do soro, tá? E aí ela é composta por esse monte de proteína aí. Albumina. Quem já ouviu falar de albumina? A albumina normalmente está muito presente no ovo, tá certo? Então, quando você sentir aquele cheirinho do ovo, muito característico pode ser a albumina, né? Aí tem pessoas que vai comprar aquele whey protein, e dentro daquele whey protein, se você pegar a rotulagem, você vai ver lá escrito albumina. E aí existem lojas especializadas, né? Só o pozinho de albumina. Você paga 120 no tubo daquele de whey protein e 1 quilo de albumina normalmente é R$ 30, R$ 25. Aí eu poderia fazer uma gemada com laranja, ovo e botasse essa albumina que ia ter os mesmos nutrientes do whey protein, ia pagar muito menos e seria mais saudável. É? Então, para você ver que é interessante, quando a gente conhece esses tipos de nutrientes, tá certo? Então, quer encontrar proteína, toma leite. Leite é um alimento rico em proteína, certo? E aí um pouquinho sobre essa caseína, né? Ela não precipita pelo calor dentro dos limites normais. O que é que está dizendo aí? Está dizendo que a caseína, para ela precipitar, para ela coagular, ela precisa de um calor, tá certo? Um calor mais específico, tá? Então, quando a gente for fazer o leite, vocês vão perceber que a gente vai deixar esse leite a uma temperatura X, né? Para que essa disponibilidade da caseína esteja em 100%. Aí, quando ela está numa temperatura X, a gente vai e coloca o coalho, né? Que é um produto. A gente põe esse produto, certo? E esse produto é o responsável a se juntar com a caseína e fazer com que ela vá se juntando e vai expelindo a água. Vai formando os glóbulos, depois a gente faz o queijo. Como é que faz o queijo? O queijo é uma ruma de caseína, uma ruma de glóbulo, que se juntou num monte de pedaço, a gente vai botar numa forma, vai prensar e ele vai se juntar. Então, o queijo nada mais é do que isso, certo? Então, a gente vai fazer, se Deus quiser, isso em laboratório, tá certo? Então, normalmente, essa caseína, para ela se transformar em glóbulo, para ela precipitar, que é o nome correto, né? A gente precisa de uma ação, ou uma ação enzimática, ou uma ação ácida. Ou seja, lembra, ó, para fazer coalhada, pergunta à tua mãe como é que faz coalhada. Ou você faz usando vinagre, ou você faz usando limão. Então, o que é que vai acontecer? Olha lá o seu leitinho, você vem, ó, eu disse que a caseína precipita por ação ácida. Então, eu vou pegar o leite, vou pegar o meu leite que está lá, vou pegar uma banda de limão, né, uma parte do limão e vou espremer. A gente sabe que o limão é extremamente ácido, né? Então, pela ação ácida, essa caseína, ela começa a, como é que se diz, precipitar, né? Ela começa a entender lá a acidez e ela começa a se formar em glóbulos. Pode ser dessa forma, assim que a gente faz coalhada, né? E aí aquela águazinha que você vê na coalhada, expelida, aquilo ali está rico em proteína do soro, certo? Outro tipo de proteína, né? Ou pode ser por ação enzimática. A gente fazer o queijo, o requeijão. É quando a gente coloca essa enzima, normalmente é chamada de coalho, né? A enzima é chamada de coalho. Então, o que é que ela faz? Ela quebra alguns glóbulos e aí vai fazendo, transformando em caseína. Certo?
A gente vai detalhar isso quando a gente for fazer o queijo, tem aula antes para eu mostrar para vocês todo esse processo. Esse próximo nomezinho que está escrito aí, tem o nomezinho mastite. O que é essa mastite, né? É aquela doença que eu falei que dava no úbere da vaca, nos tetos da vaca, na glândula mamária. Tá? É uma inflamação da glândula mamária que é causada por algum micro-organismos. Né? Normalmente, micro-organismos cocos. Lembra bem, quem tem formação de cocos são as bactérias. Então, normalmente são bactérias que contaminam o teto da vaca, né? A glândula mamária, né? Pode ser estafilococos, pode ser coliformes fecais, tá bom? Então, normalmente são bactérias, tá bom? Que fazem com que essa doença surja. E aí, se essa glândula mamária ela tiver com essa doença, esse leite desse compartimento não pode ser ordenhado de jeito nenhum, porque ele vai estar com uma proporção muito grande de contaminantes, certo? Ele pode inclusive contaminar todo o leite que foi retirado dessa vaca. Para você ver, eu posso ter só um teto. Gente, a vaca tem 4 tetos, né? 4 glândulas mamárias. Essas 4 glândulas, elas são separadas. Cada uma tem a sua casa. Cada uma tem o seu cantinho. Então, uma independe da outra. Só que uma estando contaminada, o ideal é que essa vaca seja retirada do processo de ordenha. Porque esse teto, né, esse leite pode contaminar toda a sua produção diária, né? A gente sabe que bactéria, ela procura um ambiente agradável para ela se proliferar. E ela vai encontrar isso dentro do leite. Lá tem comida, né, que tem o carboidrato, e lá tem água, né, muita água dentro do leite. Então, provavelmente, essa bactéria ela vai se proliferar, certo? Então, a outra proteína que a gente falou, que é em torno de 20%, é a proteína do soro. Ela não se precipita, né? Então, tanto faz eu colocar enzima, como eu colocar ácido, e ela não se precipita de jeito nenhum. Então, é por isso que você não percebe a precipitação, a visualização da proteína do soro. Você vê a caseína se formando, mas a proteína do soro, ela fica dissolvida junto com a água, né? Para eu conseguir retirar essa proteína do soro, aí já é outro método, né? Através de altas temperaturas, uma ação térmica, tá? Então, eu preciso, por exemplo, aquela aguinha que sobrou da minha fabricação do queijo, se eu quiser tirar a proteína do soro que tem ali dentro, porque a gente sabe que tem água e tem outros compostos, para eu tirar aquela proteína do soro ali de dentro, eu tenho que passar por uma ação térmica. Não resolve ação enzimática, não resolve ação por acidez. Certo? Pronto, aqui a gente está mostrando um gráfico da quantidade de proteína do soro que é utilizada você fazendo o processo de pasteurização, o processo UHT ou o processo de esterilização. Esse gráfico ele também vai aparecer lá na frente para que eu explique para vocês o que é pasteurização e UHT. Ok? Vamos lá. Mais um nutriente, o carboidrato. Né? Eu já tinha dito para vocês que o carboidrato mais importante, né, o carboidrato que é encontrado dentro do leite, é o chamado de lactose. Né? Então, o leite é rico em lactose. Já ouviram falar isso? Que a gente diz assim, ai, quem tem intolerância à lactose. Ai, eu comi um chocolate sem lactose. Já ouviram? Sim, a gente já ouviu falar muito nisso. E, normalmente,
quando você fala isso, é porque esse carboidrato é o carboidrato presente do leite, né? Esse carboidrato, ele é um disacarídeo. Ele tem duas moléculas menor, certo? Então, quais são esses disacarídeos? Para eu formar uma lactose, eu tenho que pegar uma glicose e uma galactose. Juntou as duas, eu tenho carboidrato lactose, certo? Então, a lactose, certo? Na presença da água e na presença de uma enzima específica, ela quebra a sua molécula e se transforma em 2 carboidratos. Presta atenção no que eu estou falando, gente. Presta atenção. A lactose é um disacarídeo, ou seja, um carboidrato que tem 2 moléculas, disacarídeo. Essas 2 moléculas, a gente sabe o nome de uma, glicose. A gente sabe o nome da outra, galactose. Como é que eu faço para quebrar essa molécula? Eu tenho que ter uma enzima. É uma enzima chamada de lactase. Ela vem aqui e rompe. E aí eu fico com dois monossacarídeos. O monossacarídeo glicose, o monossacarídeo galactose. Por que é feito isso? O intestino da gente, ele tem filamentos, né? Na barra do intestino tem filamentos, e para absorver o alimento para o organismo, tem que ser alimentos pequenininhos, moléculas pequenininhas. Então, a lactose, ela não entra no intestino. Quando ela chega no intestino, tem essa enzimazinha, lactase, ela quebra essa molécula, fica 2 pequenininhas e fica fácil ser absorvida pelo intestino. Pessoas que têm intolerância à lactose, qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa não produz a enzima lactase, a enzima que quebra a lactose. Então, essa pessoa começa a ter constipação, começa a ter diarreia, começa a ter dor de barriga. Pessoas que têm intolerância à lactose. É porque não tem a presença da enzima lactase, certo? Então, presta atenção sobre isso. Para o organismo absorver o nosso leite, os nutrientes do leite, principalmente o carboidrato, ele precisa absorver através de moléculas pequenininhas. Eu já disse para vocês que o carboidrato lactose, ele é um disacarídeo. Então, ele precisa reduzir para ser absorvido. E quem faz esse processo é a água juntamente com a enzima lactase. Então, pessoas que têm intolerância à lactose são pessoas que não têm no seu organismo a enzima lactase, certo? E aí esse carboidrato passa direto, ele vai dar problema para você lá no seu intestino grosso, tá? Eu vou explicar para vocês o que é essa intolerância bem direitinho, para vocês entenderem dentro do organismo de vocês, tá certo? Então, vamos lá. O outro alimento que a gente falou, né, o outro nutriente é o carboidrato, né? E aí a gente tem aqui, ó, o carboidrato, ele corresponde, tá certo, a aproximadamente 50% dos sólidos do leite. Então, veja bem, ó, se eu disse que uma grande quantidade de sólidos gira em torno de 13%, 3% é gordura, 4% é proteína. Então, o restante, normalmente, uma grande parte é carboidrato, tá certo? E qual é essa vantagem do carboidrato? Gente, o nosso organismo, para produzir energia, ele precisa de carboidrato, né? O que faz a gente piscar o olho, o que faz eu estar mexendo a mão, o que eu estar falando aqui, são os carboidratos que a gente consome, né? É ele que é transformado na principal fonte de energia. Lembra quando alguém está passando mal, né? Está desfalecendo, diz assim, traz uma garapinha de açúcar. Por que essa garapinha de açúcar? Essa pessoa pode ter baixado o nível de açúcar no organismo.
E aí é o açúcar que é a principal fonte de energia. Aí você desfaleceu, ficou sem energia. O que é que faz? Dá a garapinha de açúcar. Porque a garapinha de açúcar tem sacarose. Sacarose é um carboidrato. Ele vai fazer o quê? Vai aumentar o seu nível de açúcar. Aí você pode melhorar. Isso se a pessoa não for diabética. Se a pessoa for diabética, você pode estar até matando a pessoa. Tá certo? Então, muito cuidado. Olha que interessante a história da garapinha de açúcar. Realmente ela vai fazer efeito. Porque ela é rica em açúcar e o açúcar é o que dá energia ao organismo. Certo? Então, por exemplo, você que vai fazer atividade física, é você que vai malhar. Eu quero ganhar corpo, eu quero ficar malhadona, né? Eu quero ficar musculoso. Então, o que é que era interessante? Isso, né, Duda? Tanta besteira aí que a gente nem se toca, né? Que aí, explicando direitinho, a gente começa a colocar as coisas no eixo, né? Se for pré-diabético, também pode estar matando. Sim, pode estar matando, né? Então, esses detalhezinhos. Eu estou dizendo para vocês que garapinha de açúcar é muito boa, mas é muito boa para quem não tem problema de diabetes. Para quem tem problema de diabetes, é um caso muito sério. Mas falando lá do cara da doidinha, né, que quer ganhar massa muscular. O que é que eu devo fazer? Ora, eu vou malhar. Quando eu vou malhar, eu preciso de quê? Preciso de energia. Então, antes da malhação, o que é que eu faço? Eu vou e consumo carboidrato. Ótimo, eu preciso ter força na hora que eu estiver fazendo atividade física, energia. Então, antes de malhar, carboidrato. Depois de malhar, o que é que eu faço? Eu faço uso de proteína, porque a proteína é que restaura as células do organismo, né? Ela reestrutura. Ora, se eu malhei, queimei muita energia, gastei muita musculatura, eu preciso o quê? Regenerar minha musculatura. Aí eu faço uso de quê? De proteína, né? Aí o que é que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas vai para a academia, quando termina da academia, vai para onde? Vai comer um açaí, né? Que ótimo. Açaí, gordura pura, cheio de gordura, cheio de carboidrato. Vou ficar bem feita? Nunca. Depende do seu conceito de bem feita, né? Se você se acha bem feita gordinha, então você é bem feita gordinha. Quem sou eu para definir, né, a gostosura de cada um? Certo? Então, esse é o grande problema, né? Que as pessoas realmente não sabem, né, essas informações e acaba fazendo a coisa errada. E aí vai ouvindo um falando, outro falando, né? E acaba fazendo uma coisa errada. A gente dando uma olhada para a tabela, a gente vê a quantidade aí de carboidrato presente no leite materno. Observe que é uma quantidade muito alta, né? Então, ou seja, a criança precisa de energia. A gente já viu que a principal fonte de energia é o carboidrato. Só que essa fonte de energia também é boa para o micro-organismo. Olha aí a desgraça. Então, se você não cuidar bem desse leite, esse leite está cheio de comida boa, o micro-organismo também. Então, é por isso que você precisa aprender a preservar esse produto para que o micro-organismo não se alastre, não se prolifere, né? Mas, por exemplo, olhando para a tabela, né, a gente vê aí que o leite materno ele é rico em carboidrato. A criancinha que está em fase de crescimento precisa muito de carboidrato. Aí a gente vai agora, olha aí qual é que tem a maior quantidade de carboidrato, né, a maior quantidade de lactose. Até que, enfim, a jumenta salvou alguma coisa, né? Então, quando você estiver no deserto, estiver no semiárido do Nordeste, estiver passando mal, toma leite de jumenta que tem muito carboidrato. E tem água também, vai matar a sua sede. Isso, se estiver no deserto, leite de jumenta seria uma boa. Muito carboidrato para dar energia, muita água, né, para o seu organismo. Certo? Então, vamos lá. Quantidade de carboidrato da vaca, né, em torno de 5%. A gente vê aí que a búfala também é rica em carboidrato. Isso? Então, um outro nutriente é o carboidrato. Gente, a gente vai dar uma parada por aqui,
tá certo? Tem outros, mas aí já já vocês têm outra aula e eu também tenho que dar outra aula, tá certo? Espero que tenham entendido. Estou percebendo que tem pessoas realmente que estão interagindo, vão perguntando, que eu vou respondendo, né? Para quem tem intolerância, o de jumento é o pior para o consumo. Exato. Aí vai ter que fazer o uso do produto lá, né? Porque já existe, a grande vantagem é que já existe produto